Como escolher o guidão ideal para você? Esse é um assunto que muita gente fala aqui no canal, a gente já recebeu diversas perguntas e quando a gente faz análise da bicicleta a gente sempre fala, desse item tão importante. E no vídeo de hoje nós vamos te ajudar a definir algumas coisas, alguns conceitos e também como escolher o guidão ideal. Um assunto que é muito falado ultimamente, principalmente nas bikes de XC, é o tamanho do guidão, o seu backsweep, o seu upsweep, o seu riser, o seu oversize, diversos itens, diversos termos, e a gente acaba se perdendo um pouquinho nessa sopa de letrinhas. No vídeo de hoje a gente vai tentar te ajudar a escolher, a entender um pouco mais o assunto e depois poder escolher o que é o ideal para você e por que causa diferença. Porém, antes de realmente falar desse vídeo, mostrar para vocês alguns conceitos, eu vou fazer um convite para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar as notificações, que é a melhor maneira da gente reconhecer o nosso trabalho aqui desse lado. Afinal de contas, a gente tem uma missão, que é a de compartilhar conhecimento sobre o imenso mundo da bicicleta. E a melhor maneira da gente atingir mais pessoas é através da economia colaborativa, onde vocês curtem nosso material, dão um like nesse vídeo, consequentemente ele acaba crescendo e chegando para mais gente. Então não se esquece, se inscreva aqui no canal e dê like no vídeo, que é muito importante. A bike Aro 29, ela veio de uma migração da Aro 26, então a gente ganha uma roda maior. E para poder fazer um controle dessa roda maior, a gente acaba precisando também de um guidão um pouquinho maior. As antigas bikes Aro 26 tinham guidões bem curtos, bem limitados mesmo. E com o advento das Aro 29, que ganhou força e hoje está dominando o mercado, o guidão mudou bastante. E aí a pergunta que fica é a seguinte: qual é o guidão ideal? E a resposta para essa pergunta é: não tem. Não existe um guidão ideal, galera. Existem alguns conceitos que a gente precisa entender. Qual que é a sua altura, qual que é a sua estatura, qual que é a sua envergadura de braço, se você é aquela pessoa que tem um tronco curtinho e os braços longos, se você tem o tronco grande e os braços curtos, se você tem as pernas muito longas também muda. Além de tudo isso, aonde você vai usar, se você vai fazer muitas trilhas ou muito estradão, tudo isso faz com que existam diferenças sim. E essas diferenças precisam ser compreendidas para poder fazer a coisa do jeito certo. Como eu citei, o ponto mais correto em relação ao guidão está relacionado ao conforto. O conforto é item primordial, pois afinal de contas uma posição de pilotagem errada pode ocasionar diversos problemas. Por exemplo, o correto na questão de pilotagem é estar com os ombros relaxados e com os cotovelos para dentro. Nada de cotovelo virado para fora e nem ombro tensionado. Isso é um ponto bem básico. E muita gente, inclusive, sofre dores, sofre dormência nas mãos e principalmente por estar utilizando o guidão errado, exatamente. A gente acaba usando a posição de pilotagem da maneira errada, tranca a circulação, tranca essa questão da circulação da mão e, consequentemente, sente a dormência. E isso se corrige, claro, com o guidão correto. Além de tudo isso, a questão do estilo do uso, aonde você vai pilotar, faz toda a diferença. Afinal de contas, trilhas mais técnicas requerem mais controle, você precisa ter mais agilidade na hora de conduzir a sua bicicleta. Diferente de pedais de estradão, por exemplo, onde você fica mais tempo pedalando numa velocidade constante e aí não faz sentido ter um guidão tão largo assim. Também, guidão largo demais vai te atrapalhar mesmo para trilhas técnicas, pois tem momentos da trilha que você acaba passando entre árvores, passando por obstáculos e o guidão muito largo tende a enroscar. Isso pode acontecer também. Por isso, posicionamento de pilotagem e adequação é a chave. E aí a gente tem aquele nosso velho amigo, que a gente sempre fala em todos os vídeos, que é o Bike Fitter, Todo o nosso trabalho aqui da escola ele se baseia em teoria e, claro, conhecimento técnico e prático que a gente tem do nosso dia a dia. Mas nada disso substitui o trabalho do Bike Fitter, que é a pessoa que estuda para isso, que é a pessoa que vai te ver pedalando e, claro, vai estar próxima de você e aí sim poder corrigir os pontos necessários. De nada adianta você ver um monte de vídeos na internet, várias teorias e, claro, não aplicá-las da maneira correta. Então esse conhecimento tem que ser bem aplicado. E aí entram alguns termos. A gente já ouviu falar em guidão flat. O que é o guidão flat? Flat nada mais é do que um guidão que não tem inclinação nenhuma, É um guidão totalmente reto, que por padrão é o que vem em algumas bicicletas. Afinal de contas, quase impossível a gente atender todas as ergonomias de corpo, Cada pessoa vai ter a sua posição de pilotagem diferente, sua estatura, seus membros. Então o guidão flat é o que estaria mais ou menos no 0 a 0, É um ponto que a gente tem em comum. Porém, através da evolução natural do mercado e através do uso, do acerto, então, do tamanho correto das bicicletas, muito tem se falado em guidões como backsweep. Backsweep nada mais é do que uma curvatura para trás, que é quanto o guidão vai jogar em relação ao seu centro. Então, quando a gente abre os braços, a gente tende a afastar as mãos, consequentemente, e trazê-las mais para trás. Isso é natural, pois afinal de contas, quanto mais abertura a gente tiver, mais para trás elas vão vir. Ninguém vai segurar os braços completamente retos, que inclusive é errado, Manter a posição de pilotagem com os braços completamente retos não faz nenhum sentido. Afinal de contas, pode
pode te machucar. É importante sim ter um pouquinho de angulação e poder absorver o impacto quando necessário. Diferente do back sweep, nós temos o up sweep, que também é um giro do guidão, porém frente ao seu centro, para cima, né? Como diz o nome, up, né? Então a gente vai ter esse jogo para pessoas que estão um pouco mais inclinadas. Isso se dá muito para quem gosta de mesas negativas, quem quer ter um pouquinho mais de performance e precisa exercer principalmente mais força na bicicleta. Essa posição de pilotagem mais inclinada não é tão confortável, mas entrega mais performance. Então aí é um outro ponto que se a gente começar a analisar, começa a fazer um pouquinho mais de sentido. A gente olha para os atletas hoje Pro Tour que correm provas, que são atletas de UCI, normalmente o guidão deles é bem largo, com a mesa bem baixa, né? Então isso é uma posição de pilotagem mesmo. E claro, né, te entrega mais performance, porém, esse cara está condicionado a isso. Se você é um atleta amador que quer, assim como eu, sentir bem, sentir confortável, talvez uma posição de pilotagem muito inclinada não seja o ideal, afinal de contas vai gerar dores, né? Você precisa ter uma mobilidade lombar um pouco maior. Depois disso, nós temos os guidões que tem o riser. O riser nada mais é que uma elevação, aí sim estamos falando de uma elevação mesmo, no centro do guidão, frente às suas pontas. Então ele começa a crescer, e aí existem diversos ângulos de riser, né? Muito grandes, menores e até quase imperceptíveis. Bikes de enduro tendem a ter um pouco mais dessa curvatura para cima, né, para poder te entregar um pouquinho mais de conforto na sua pilotagem e também mais controle. E muito comum a gente ver as bikes de passeio, né, até com guidões bem altos mesmo, onde a posição do cara leva os braços dele lá para cima, parece que ele tá andando com uma chopper, né, ele seca sovaco que a gente vê nas motos. Porém, o guidão muito alto faz com que você não tenha tanto controle e acaba sendo um pouco mais difícil de fazer subidas. Para pedalar no plano, perfeito, ele vai atender muito bem. Agora, para fazer qualquer subida, você não consegue fazer força, né? Você não usa a sua parte superior do tronco, seu core, para poder estabilizar. Então, um guidão muito alto para subidas, ele torna virtualmente impossível, né? Torna muito difícil de fazer qualquer tipo de subida. Além de tudo isso, nós também temos hoje o conceito do oversize. Oversize nada mais é que uma espessura diferente no meio, no centro do nosso guidão, que depois passa a afinar pontualmente, né, nas suas laterais. Isso é uma medida que as empresas têm utilizado para fazer com que o guidão tenha mais robustez, principalmente, né, para o nosso tipo de pedal um pouco mais agressivo, evitando quebras de guidão, evitando qualquer acidente que possa ser ocasionado. Por padrão, né, o guidão de mountain bike XC tende a ter 31,8 de espessura no seu centro. Já guidões de enduro, né, que são um pouquinho mais robustos, tendem a ter 35 mm no seu centro, então são mais grossos mesmo, para aguentar mais a pancada de verdade. E aí, qual que é o tamanho ideal do guidão? Bom, como eu disse, né, existe uma variação em relação a tamanhos de guidão, e por padrão, as empresas enviam seus guidões com 700 a 720 mm. Esse é um tamanho basicamente que atende a maior parte das empresas. Porém, recentemente a gente tem observado, né, algumas marcas, principalmente nacionais, enviando seus guidões com 740 até 760 mm de tamanho, então, tornando eles realmente mais largos. Uma curiosidade que talvez você não saiba: muita empresa envia o seu bike, por exemplo, o tamanho P, com um guidão no mesmo tamanho de um tamanho GG, um tamanho XL. Por quê? O seu bike fitter ele vai poder olhar para você pedalando e fazer qualquer correção necessária de acordo com a necessidade. E aí nesse ponto a gente vai cortar um pedacinho desse guidão segundo, né, a necessidade do cada um vai precisar. Não é para sair cortando o guidão em casa, tá, galera? Mas é muito importante que exista, sim, esse recurso, pois afinal de contas, se você tem uma abertura de ombros um pouco maior, você vai precisar de um guidão um pouquinho maior. Se você já tem uma abertura um pouquinho menor, é necessário também fazer esse ajuste. E eu sempre digo, né, mais fácil você cortar um guidão do que ter que comprar um guidão novo para poder aumentar ele de tamanho. E além do guidão, obviamente, o suporte, a mesa, o avanço faz toda a diferença na hora de você fazer o seu ajuste. Você pode ter um guidão muito largo com uma mesa bem curta, que é por padrão, né, o que muita gente que faz downhill e enduro faz. Você analisa essas bikes de enduro, elas têm mesas, né, de 35 mm bem curtinhas, e claro, né, o guidão vai ser mais largo, então você vai ter mais ângulo para poder fazer o seu giro de acordo com a sua necessidade. Já guidões mais largos, com mesas também mais largas, tendem a perder um pouco da estabilidade, então é muito importante cuidar com esse ponto, pois essa alavanca acaba ficando muito grande, e aí, claro, né, você fica um pouco instável. Então é preciso fazer uma adequação não só do guidão,
como também do tamanho da sua mesa, e isso vai depender do tamanho da geometria da sua bike. Bikes mais compridas não precisam de mesas muito longas. Bikes mais curtas podem requerer uma mesa um pouquinho mais longa para você tornar a posição do ciclista mais estável. Além de tudo isso, é muito importante também analisar a questão da posição em relação ao seu core, em relação à sua parte central do corpo. Se você é um cara que tem mais estabilidade e consegue fazer mais força no core, você até pode estar mais baixo na hora de fazer a sua pilotagem. Porém, guidões menores fazem com que você fique mais alto, é natural, afinal de contas você fecha um pouco o meio do seu peito e aí, claro, né, você vai ficar um pouco mais estável. Isso é bem importante também. E além de tudo isso, é claro, né, existem materiais diferentes para cada tipo de guidão. Normalmente, né, as empresas enviam seus guidões em alumínio, que é um padrão, mas para você que quer fazer um upgrade e quer diminuir peso, você tem a opção de comprar guidões em carbono. Já está muito comum, né, de a gente ver esse upgrade para bicicletas, usar guidões em carbono e também guidões integrados, né? Que é uma outra tendência que a gente está vendo, onde o guidão é integrado à mesa. Muito importante que você compre de um local que você tenha confiança, pois afinal de contas o guidão ele pode causar sérios acidentes e muita redução de peso pode ser perigosa, principalmente se você não conhece o seu fornecedor. E quando a gente fala, né, claro, de comprar peças, vocês sabem que a gente tem um apoio aqui na escola que é muito importante, que é a Bennett Bike. A Bennett Bike tem diversos guidões para venda, além de diversos acessórios, eles trabalham com Syntec, com Pro, uma série de guidões que são conhecidas no mercado, né, além de linhas como Absolute, Rayone, que são um pouco mais custo-benefício. Inclusive, né, se vocês quiserem fazer a aquisição de um guidão para vocês ou de qualquer outro acessório, vocês podem contar com o nosso cupom, que é Vem Pela Escola 5, te dá 5% de desconto na hora de realizar a compra. Vai ficar o link para vocês aqui logo abaixo no primeiro comentário fixado. Vocês sabiam que tinha tanta variação assim em relação ao guidão e tantas informações técnicas a respeito desse assunto? Vocês viram, né? Ele é um assunto bem complexo, pode ser mais aprofundado, só depende de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo, se a gente precisa produzir mais a respeito dele, e se a gente pode falar também a respeito das mesas, do suporte, né, e como muda para a hora de fazer a sua pilotagem. É muito importante para nós saber, né, se está dando resultado para vocês ou não, então não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, que é algo que faz toda a diferença, e claro, né, já deem like nesse vídeo e enviem para outras pessoas também, né, para ajudar a gente também a compartilhar cada vez mais o nosso conhecimento. Show, galera? Bom, o vídeo de hoje era isso, a gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.